Video amanatanga mavonga gadu sunzulanga gato kala kunduala madotor tunamao mababa yao azeibam azebo mwana nakadiata anakafoi koka atsoni kunani ata dingata bebo dikiese kele tupeti kala dawo jam tudapanga baba dinne ena tutoma dia disa kumbuze tusala di sala iguelemvu kadi diambo di tomesa tulugele tome kamenda mutu gidi sasu gidi mbazi kalembe bawa ukatomisa nzwani naka tawutu gidi awuna shawo ilikala inawo kipanza tubaki di mwa Afrika kipanza kilweke ayata tumona kipanza kilweke ikipiza imaulu tulizinga bongo kawao kawadi jambo jambo kulitasonga babo kutakinete jambo nataka tusonga go tusigami venaba puru ilet venaba temo genatu katukadi ku tu ibata difomese ave kwambu tayale kawunu ku igita dudubana untuala kunaitamna mogen ngigi jambo di mokena wedekalo venakati kusalo wedekalanga nguizani zimbot nguizani okatu então essa lukina gilindunda untuala tomba luzolo nzolani wenakati kwetu nzolani ingudi kumbi dikutunata mawuzi tuzole tuka muonu petekala utupete baba si anani kadi mutu enlenga mo endunga mo na kogo kawlendi boba engete ben salu kwenda ba wingi atoko esalu peke kwenda kuntuala kadi awamu tawawedo engudi kasikendi langa mwana kazi ana kazi bosha kunzaidila watu shari la shawo kimfuka kyaka tufukene ndalina limboti tuzole azero tukamuni limosi tukwete baba jananga mwana ngapakole ngano ngado wangu ukizolele kadiyo chukidi kwama kala wangu toko izinga kindia
Foi que tisa. Lumbo que ele moni va por el calo, va por el calo. El va del calo y un puto muy riquito, que lo ni más que lo sabe. Zikulo. Inga, ina pessoa zikulo dia kan puno tu faso. Tu ini menano wa. Ina zikulo puno tu faso. Ale mono. Quando ele vanga, né? Já ele bebana felicitações do alto da sorte do Baba. E como tu bom que ele magoou, tu vanga brin. Mundo é que Baba. E não vê que faz de dizer que não vou vanga de bom. Então vanga vai ter um saldo. Amre tuzenga pidi mboma leo tuweke baba ilulombele o muna mabibi mambozi ilokuti saluki mboti tu kumtwala tulanda tuzangula makupumeso tawanga bri Magonzwe! Não, mas vai falar. De bomba, né? Abate de uma forma. Hã? Essa música. Essa é a minha. Tá bom, né? Associação Ana Coquinha, Tondele, Yangalele, Mkutubua kila baba zingilanga yana, muvutule matondo ko yeno, kina mayingi mkulupana, sinsu kaka nina kyao, muna mana masisambuta zetu, mvumbi vufwidi, sinsu ke sisana. Sinsu ka sisa, mano fwidi, yana. Muna sinsu ke yana ngina kyao, edwa luka untuikanga. Dwa luka kama yetuika ndambu, eyai, ikonda baksta, muna eyene kele yetuikin kama. Sinsu ke ambuta, avuata, ivuata mina mwao. Nyempa kama nampako mais nyingi mempa nimevuato kasisa ya mvumbi ya kama lunda miao ze unyelwaga kuyawa mbuta vanavata wanajiumba wanakauta na kuilufuta ze ambuta ananzeye mwana autasimika abonge siso avuate siso kyana ufa kasibisise siso Ketu vila keneko ambuta anamvumbi anamona vanaka utkili mnatangwa ka utke mnatangwa ka yansi ka simbe elati musoneka dimosi dezole dedata devo kya kisiso kenda ko yawo ambuta afuata enyamizwata tondele muna kutulwa kila emoni yana njangaleni zewavo ekumbwani Nikiese, yengemba, yeluzitu, yeluzolo, luna tokala lwapo yani yemuunu, keluleni manisapu, wakachike yetu ovila, kasi muna nundu, simami yetu, unakwani. Konsu mwana wonsaya kumukileke, mubandu diki mbuta, nze kaka, kemutu fete vila kanwako. Se, kangi, mwana, Kuitoza mono kakele yakala hangi ise zebu ya kisisi lulwaisa kwa mbuta zatu vanajiumba
É coisa mambo cabove. Mambo cabove é coisa musocobo. É um vadicimento que a caminha me yende. Kansigena nata yuma. Kasiko iluaka kuna jumba boki iluaka ko emolukize kizeko. É coisa para kazeko. Kasi utwe yai. Eyai tutamboele wawe, eyai tamboele mononton. Luaki feti ad musi mono ndio yetu kasasi dikamwende ne pasi zole skat. Tuka kidek. Mshoko bodu boka kuna mambidi. Otukwenda wangu tumambidi. Mbote ya asoniki dodo kulodia wenda mona. Asa no kasadi dengi ya. Eyai. Zevo tutamboedi lweke kwe. Otukutuke mambo monamo. Wapawa. Dar mais esse potencial para que a província do Uís esteja no topo em questão de agricultura. Vitorino, Luzerne e Tissapa passam a maior parte do tempo a trabalhar a terra. Daqui saem vários produtos agrícolas. No Uís, o setor da pecuária também cresce aos poucos. Luzerne não mede esforço para cuidar da saúde do gado. Controlo a saúde do gado, previno certas doenças para não aparecerem e também faço tratamento. É assim todos os dias. Os caminhos dão ao campo para combater a fome e melhorar a qualidade de vida. Com a criação do Instituto Superior de Ciências de Educação e o surgimento da Universidade Quimpa Vita, o ensino superior ao nível da província do Uís tomou um rumo bastante importante e são vários os jovens provenientes dos diversos pontos do país com vontade de serem formados na província do Uís. Uma reportagem de Cândido Calombe. O Instituto Superior de Ciências de Educação e a Universidade Quimpa Vita são duas instituições que provocaram a maior explosão da população universitária dos últimos anos. O governo lançou as bases para garantir a formação de quadros na região, com a construção de imponentes infraestruturas. Este é o campus da Universidade Quimpa Vita, que alberga as faculdades de Economia, Direito e a Escola Superior Politécnica. Aqui e no Kwanza Norte estudam mais de 6.000 estudantes nos cursos de análises clínicas, enfermagem, contabilidade, gestão, informática, agronomia, administração pública e informática de gestão. Dentro das mais-valias temos primeiramente o aumento da oferta de curso. Nós todos sabemos que antes do redimensionamento do subsetor do ensino superior havia um grande constrangimento em termos de formação superior e a juventude, principalmente localizada nas províncias, tinha essa dificuldade de acesso ao ensino superior. Já com o surgimento da Quimpa Vita, principalmente na região norte, tanto Kwanza Norte como no Uís, houve um aumento da oferta. Isso fez com que se reduza a pressão a nível do ensino superior na capital. Alguns departamentos ministeriais da província ainda carecem de quadros. A formação desses quadros de direito na área para a justiça será uma valia na medida em que nós temos 16 municípios na província e esses 16 municípios precisam de quadros superiores para fazer cobertura portanto, para poderem permitir e ajudar melhor o funcionamento das delegações nessa perspectiva. Com o lançamento dos primeiros quadros formados em Direito pela Universidade Quimpa Vita em 2016, deixará de ser uma preocupação a falta de quadros no setor da justiça em alguns municípios da província. Quando eu terminar o meu curso, é óbvio que vou ter de me endereçar ao Ministério da Justiça, porque sempre foi o meu pensamento. É nos corredores da Faculdade de Direito que encontramos o estudante Manuel Lucombo Massala, que realça o investimento feito pelo Executivo, que tem facilitado o acesso de muitos jovens ao ensino superior. É algo que passava na imaginação. Muita gente não pensava termos uma escola, uma instituição como essa, mas graças a Deus o Executivo conseguiu realizar o sonho e o pensamento de várias gente. Hoje em dia temos as nossas salas bem confortáveis, as pessoas estudam sem incômodo nenhum. O sentimento de gratidão é exteriorizado também por Lucon Dabao, que diz ser uma mais-valia o redimensionamento do subsistema de ensino superior. Temos que enaltecer esta decisão, esta iniciativa, porque pelo bem da nação,
e principalmente da juventude. E nós sabemos a preocupação que sempre teve o Presidente da República com relação à juventude. Isto fez com que essa juventude tenha assim a sua situação em parte resolvida no fornecimento desse serviço que tanto fazia falta aqui a nível da província. Em 1997 foi criado o ICEDUIS. De lá para cá, a instituição já lançou para o mercado de trabalho 971 licenciados. Neste momento, mais de 6.000 estudantes estão inscritos nos cursos de Pedagogia, Psicologia, Química, Matemática, Biologia, Línguas Portuguesa, Inglesa e Francesa, História, Física, Filosofia, Ensino de Educação Especial, Ensino Pré-Escolar e Ensino Primário. Cursos que dão suporte ao Plano Nacional da Formação de Quadros, elaborado pelo Governo. Mas essa está queimado. O carro aqueceu. Então virar uma boca. Olha aquela natureza. Que lindo, ó. Dê-me então uma boca. Toma. Aquele beijinho aqui. Dê-me aqui, vou partir. Dê-me só. Vou partir dessa. Kawan mo niya so. Hata ni wazongongo. Hata ni kazongongo. Talanga kwako ngemuto kovana. Ndavo. Agora toka. Kazongongo tukutuka. Akika kuliza sala kwako. Mumfana tukutuka pati watu wanda hanga. Pati kalona watu. Awangu kuto unavata. Hakuna nzinzuzi na kuna. Ukati jinzwe. Kuna zinzu. Aquelas trazes, aquelas cultivam. Que nada. Aqui. Que funda lá aqui andete. Que funda aqui. Malanga mena. Malanga ka unda paka. Wazi ziteka zo zidia. Zidia pai. Kaziteka kwa? Kadi ambo. Okay. Eu entendo para falar então. Eu vou falar. Não. Só só mesmo para a cidade, não para as cidades. Não importa. A luz é caro, A luz para a Mitsubishi também é bom, aquela outra. A gente não se conhece, primeiro nós vamos sempre. Ainda é cedo demais, a gente não se conhece.
masa musana tena. Ele está bem longe, porque ele com o carro dele tem problema, tirar. Durante katina Amukule pombe bari di mukali. Apu ngudurang kasi kamaga. Kumwene kuvuta na uchi. Kontra mo ka bari. Ayo mega mishi. Sabe biloko nyo sitika na kwa lata. Ayo sawa. weuza ili lusasu lwandi yena lusasu inzayidi ephunza mupente kekelenge wakelelengi kumoshi yi president net akele mupente yandi ukele mnani usadidenge kumenga lo lusasu inzayidi iboshi Luisi di tuitomene yangalela muliambu echi gata tomisanga yogene kuntual tutomene yangalela ditete tutondele diaka odu Luisi di kwako enwe yenu Luisi di yenu lufeti tomisachi ayenu Luisi di yenu lufeti tomisachi
dia yivate pe utu kangai dia yivate ikuilu dia die ni lu feti tomise kui karatwan kaga avata yake nani ayenu ejen akimbozete ekumbu akungeyi epanzu tuzu ayizayi panzu zayi kizayi kwa makumbu yinkaga ha bensan apanzu nani oh vou cortar Mas eu vejo referência a isso, tá vendo? Eu mesmo fazer uma referência ao clima. nada Fez o mesmo que fez naquele barreiro? yeah há carro que é da bandeira também
vem, chama aquele mais aí. Oi. Encosta mesmo aí no rosto. Vamos lá em como, né? Bebe um posto, tá vendo? Para aí. Vais devolver o maruvo. Ah, esse mamão não te deu para... Aí vai dar boé. Muito bom dia, seu nome? Sim, bom dia. Bom, dia de Mama Malafuma. Primeiro nome, o nome? Monucumba, Mono Afonso Caboclo. Afonso Caboclo? Sim. Ok, explica-nos diretamente como é que é retirado o maruvo da palmeira ou do bordão? Mama Malafu atende a maufeti buku na ba de watiri mona sina badi vusu itu kiri mona sina ni sokun sambanu iboshi buku na ba de manisa buku na de watiri fayi na malafu imao mama mamona kana vava mama tute kusanu to ko mona njila ikwa ko ko lusama guana mai malafu pe mafeti no kavava. E esse maruvo tem qualidade? Bom, mama lufu gosto mainanga. Malafu mamoshi mambota munenua masaúde vananga com muito yandicolo. Agora explica-nos só como é que é a diferença entre o maruvo da palmeira e o maruvo do bordão? Bom, e menema tamba e mama mamavusu diferente menanga mema malafu mambota e mama mamukanga vima mu mavusu. Muito bem. O que é que você nos aconselha se tivermos que provar esse maruvo? Entre o maruvo da palmeira ou do bordão? Sim. Malafu mambota manumvimba mavananga nitimutu kimbota imau mama mamavusu imau mama bonga lufeti lende meka mambota makalanga. Olha para a câmera da mão. Vamos provar o maruvo. É da palmeira, não é? É da palmeira. E pode saber maruvo. Esse é da Tem qualidade. Tem qualidade. Mete a sua estilha assim. Dá-lhe naquele, Vale de mbel, vale pouco. Ele vai lhe ter muito muito. Ele vai cortar. E pode cortar? Como é? Zango da que eu vi fogo de varinha município daqui que tudo. Quero sim, cara, não. Ana simple aqui bom. Estão fazendo trabalho lá embaixo. Cota, passa o cota. Passa o cota. Vamos. Ele é do ponto. Zangue, prepara outra cacete. Vira de novo para ir. Gira um bocado assim para a imagem, está ligado a câmera. Zangue, prepara outra caceta, isso vamos dar bazar. Está a fazer que, meu? Vai na população, mas
O setor do ensino superior ao nível da província do Eixo, numa radiografia de Cândido Calombe. Vamos até a centralidade de Quilomoço para dizer que são mais de 1000 apartamentos que já estão concluídos e neste momento também são várias as pessoas que têm a expectativa de um dia poder morar numa daquelas casas que já estão concluídas. Uma reportagem agora de Wandi Majongo. No dia a dia de Maria, o contacto faz parte da rotina. A cozinha é o espaço da casa onde passa a maior parte do tempo. A casa é arrendada e, por isso, no futuro, Maria sonha em fazer as delícias para a família na cozinha de um dos apartamentos da centralidade do Quilomoço com o rótulo de casa própria. É uma boa ideia, né? E todo mundo quer estar lá. Como ela, vários cidadãos esperam um dia fazer o caminho que leva a uma habitação condigna e, consequentemente, a uma vida melhor. Quilomoço começou a ser feito em 2012. Em pouco tempo, as toneladas de betão foram se encaixando em harmonia com os espaços verdes e de lazer para os mais pequenos. Cada casa assenta numa base de 100 metros quadrados, todas com a tipologia T3 e todas com direito ao mesmo conforto. Temos um formato de uma moradia em piso térreo e depois temos o que nós consideramos o duplex, que tem 2 andares, toda a área social fica no piso de baixo e a área privada, quartos e casas de banho, no piso superior. E depois temos também os apartamentos, que têm o mesmo formato, que têm o mesmo formato que as moradias. No projeto, a primeira fase da centralidade está direcionada aos cidadãos de classe média. Os futuros moradores da nova cidade, além das casas, terão acesso às escolas do primeiro e segundo ciclo, centros de saúde, creches e campos para quem gosta de praticar desportos. Os preços e modalidades para acesso às mesmas ainda não estão definidos pelo Executivo porque falta interligar estruturas fundamentais. Nós estamos, neste momento, a trazer para a centralidade, portanto, água, energia e esgotos. A Corangola é a empresa que abraçou este desafio e, além de Quilomoço, vai ao município do Negás construir o mesmo tipo de moradias. Chineses, vietnamitas, portugueses e angolanos garantem a mão de obra. Muito orgulhoso, sabendo que estou a ajudar o meu país a desenvolver e a crescer. A centralidade na capital do IJE já é uma realidade que, de acordo com Maria, deve ser pensada para outros pontos da província. A centralidade do Quilomoço, aqui na província do IJE, está a ser construída em 3 fases. Nesta primeira fase estão a ser acabados 1010 apartamentos, mais 48 lojas que, depois de concluídos, vão receber uma média de 6.000 habitantes. Manuel Silva, Manuel Adão e Wandi Majongo, na centralidade do Quilomoço, província do IJE. Uma centralidade que está a nascer aqui na cidade do IJE. Aqui o ambiente é de bastante euforia. Várias pessoas estão à espera do Presidente da República e também trouxeram aqui ao largo do governo da província vários produtos que eles mesmos têm vindo a produzir nos seus campos, como é o caso da banana, da mandioca, do safu e também do bombom. Aqui o funge é uma das a maior alimentação do povo do IJE. Então José Eduardo dos Santos vai tomar conta desta realidade, que é o facto do bombom estar a ser produzido em maior escala ao nível da província do IJE. Os 16 municípios desta província produzem este importante produto. A banana também, a mandioca e o safu são pratos típicos aqui da terra. Então aqui no Largo do Governo encontram-se várias entidades. Já fizemos referência também ao caso, o facto do pessoal ligado à JMPLA e também à Organização da Mulher Angolana, OAMA, que aguarda ansiosamente pela chegada do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Este é o essencial da informação a partir da província do IJE, esta província que jamais será a mesma depois da chegada de José Eduardo dos Santos, chefe de Estado angolano. Angélico dos Santos, bom dia.
Um grande abraço, espera-se certamente uma recepção calorosa do Presidente da República na província do Uís. Vamos acompanhar o desenrolar destas informações nos próximos passos informativos da TPA. Ora, passamos para outra informação internacional da criança e também referenciar aqui no nosso programa que vamos estabelecer contacto em direto ao longo desta emissão. Portanto, vamos acompanhar a partida do chefe de Estado angolano, José Eduardo Santos, que se desloca então à província do Uís. Podemos então acompanhar esta partida do chefe de Estado angolano, o Presidente da República, José Eduardo Santos, que deixou esta manhã Luanda com destino à província do Uís. No cumprimento da agenda, José Eduardo Santos vai presidir a 10ª sessão ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Durante a reunião vão ser analisados vários assuntos respeitantes à reinauguração, a vida melhor socioeconómica da província, com destaque para a reinauguração do aeroporto Manuel Quarta Punza. Entretanto, no Uís, os habitantes estão expectantes com a visita de trabalho de algumas horas. Para a população, esta será mais uma oportunidade para o chefe de Estado angolano tomar contacto com a realidade socioeconómica da província do Uís. E também ao longo desta emissão vamos então estabelecer contactos diretos com os nossos colegas da cidade do Uís. É verdade, para com o acompanhamento desta jornada de trabalho do chefe de Estado angolano. Daqui a pouco teremos então o chefe de Estado angolano a chegar à província do Uís. Para mais informações também será mesmo com jornalistas da TPA na cidade do Uís. Vamos agora então dar a conhecer outros convidados que já se juntaram a nós para a conversa. Está conosco, do meu lado direito, o Axel Joca. Por exemplo, deixa aqui fazer alguma referência, pessoas como Eduardo Magalhães, jornalista sênior da Rádio Nacional de Angola, passaram nesse programa. Ok, então, obrigado então, toda a informação ficou aqui. Ok, obrigado também ao grande Axel, obrigado por ter vindo. E temos aqui ingressos para oferecer, portanto, do Blue Festival. Mário Vaz agora, na província do Uís, para esta visita do nosso Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Mário Vaz, é contigo. Bom dia. É verdade, Peter. Para já, bom dia aos telespectadores. Na verdade, acaba de chegar aqui ao aeroporto da cidade do Uís, a aeronave presidencial que traz o chefe de Estado angolano, José Eduardo Santos. Neste dia, que acaba por ser especial, uma vez que toda a cidade do Uís e toda a província no geral está movimentada, uma vez que há cidadãos dos 16 municípios desta província que se deslocaram exatamente aqui, a este aeroporto da cidade do Uís, o aeroporto Manuel Quarta Punza, para verem chegar o Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Aí está, pelo menos, a aeronave presidencial. O chefe de Estado angolano acaba de aterrar. A qualquer momento vamos vê-lo então sair desta aeronave. Recordo que aqui na cidade do Uís já está também o Vice-Presidente da República, Manuel Domingos Vicente. Chegou há cerca de 25 minutos para se juntar a esta comitiva governamental que trabalha hoje aqui na cidade do Uís. Para já, só para recordar, o primeiro ato do Presidente da República vai ser a inauguração ou reinauguração oficial deste aeroporto do Uís. Uma reinauguração que acontece depois de 5 anos de reabilitação, 5 anos de modernização, 5 anos de ampliação. E são diversos os ganhos visíveis aqui. É um aeroporto, embora não seja tão grande, mas é um aeroporto com características de um aeroporto moderno, a julgar pelos próprios serviços que tem este aeroporto Manuel Quarta Punza. Um aeroporto que vem exatamente homenagear Manuel Quarta Punza, um homem nacionalista angolano, um homem que já foi governador desta província do Uís, na altura com a denominação de comissário. Estamos, pois, a falar do início dos anos 80. Estamos a falar de Manuel Quarta Punza, que fica agora lembrado para sempre, sempre que se passar por este aeroporto e o nome de Manuel Quarta Punza for exatamente lembrado. Muito bem, está aí a aeronave presidencial, tapete vermelho preparado, banda preparada. Além do Vice-Presidente da República, aqui na cidade do Uís estão também altos funcionários do gabinete
do Presidente da República, estão ainda membros do Executivo, estão membros do próprio Governo da província do Ije. A movimentação hoje nesta cidade é grande, uma vez que vai acontecer aqui, na chamada Terra do Café, a chamada Terra do Bago Vermelho, vai acontecer, dizia, além desta inauguração, a realização também de mais uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Estou a falar da 10ª reunião, que vai ser orientada aqui, fora de Luanda, na cidade do Ije, vai ser orientada, dizia, pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A qualquer momento vamos ver sair o chefe de Estado angolano. Aqui no aeroporto, para as boas-vindas, está também o próprio governador da província do Ije, e estão na parte exterior muitos cidadãos dos diferentes municípios desta província. Aliás, não apenas aqui no aeroporto, mas no próprio largo do governo da província do Ije, onde o Presidente da República vai orientar esta reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. No próprio largo do governo da província do Ije, há também uma movimentação diferenciada, uma movimentação especial, uma vez que são muitas as pessoas que para lá se deslocaram bastante cedo para esperar então pelo Presidente da República, uma vez que vai ser lá, na sede do governo, que José Eduardo dos Santos vai orientar a esta sessão, a 10ª sessão da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Estamos então a ver o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, já em solo ijense, 6 anos depois. Foi no ano de 2008 que José Eduardo dos Santos esteve aqui pela última vez. Vemos então a imagem, recebido, obviamente, pelo anfitrião, podemos assim dizer, o próprio governador desta província, Paulo Pombolo, que já avançou à televisão pública de Angola uma das principais preocupações que vai levantar ao Presidente da República, independentemente das diferentes apostas que se fazem no nascimento de novas infraestruturas, no investimento a nível do setor das águas, no investimento a nível do setor da energia, independentemente da aposta em novas centralidades como a de Quilomoço. Já disse o governador desta província, uma das preocupações que vai levantar ao chefe de Estado angolano será, pois, também o capítulo da formação, uma vez que, embora se vá fazendo alguma coisa, acredita o governador que todos esses investimentos nos diferentes setores, nas diferentes áreas, não serão nada se a principal aposta não for no homem. Então está aí o Presidente da República para as honras que se impõem nesta altura, e depois então vamos ver o chefe de Estado angolano fazer aquilo que será o descerrar da placa e o cortar da fita, a simbolizar o renascimento deste aeroporto. O chefe de Estado angolano vai fazendo a saudação a este comitê de recepção, numa altura em que é possível divisar também diferentes franjas da sociedade. Tal é o caso, por exemplo, das autoridades tradicionais. Recordo que estas autoridades tradicionais são aqui em número elevado, número bastante elevado. As autoridades tradicionais estão no interior do aeroporto, mas estão também na parte exterior. Aliás, a parte exterior que está carregada de cidadãos das diferentes partes, quer da própria cidade do Ije, quer dos bairros periféricos, quer de outros municípios. O chefe de Estado angolano saudou há pouco também o bispo da Diocese do Ije, vai fazendo a saudação a outros membros deste comitê de recepção. E quando falava do bispo, lembrava apenas que na sua agenda, aqui na cidade do Ije, José Eduardo dos Santos vai também conceder algumas audiências a entidades eclesiásticas. E o bispo da Diocese do Ije é apenas uma destas figuras. Sem esquecer, lembrar Dom Francisco da Mata Mourisca, o bispo emérito do Ije. O Presidente da República continua a fazer esta saudação, ao que vemos com alguma satisfação. Vamos ver o que será balanceado aqui, uma vez que o chefe de Estado angolano vai com certeza analisar, depois de 2008 para cá, o que é que terá mudado, o que é que terá evoluído, que recomendações poderá eventualmente deixar.
José Eduardo dos Santos continua então a fazer esta saudação. Falava há pouco daquilo que diz o próprio governador, que é a principal preocupação que tem a ver com a formação do homem. Ao que sabemos, pelo menos a nível desta província do Uíge, este setor tem tido também alguns progressos nos últimos tempos. Tal é o caso da criação do IS7, do Instituto Superior de Ciências da Educação, em 1997. Até esta altura já formou o IS7 pouco mais de 900 licenciados. Pouco mais de 900 licenciados. Estamos aqui a olhar também para progressos a nível da própria Universidade de Quinta Vita, deste polo que tem pouco mais de 6 mil estudantes no campus universitário desta Quinta Vita, obviamente condividido entre o Uíge e a província de Coenza Norte. José Eduardo dos Santos é saudado efusivamente pela população, como podemos ver na imagem neste momento. Fortes aplausos de boas-vindas ao chefe do Estado angolano, que ainda se encontra nesta parte da placa. Agora vai encaminhar-se certamente a parte de frente à fachada principal para o momento desta reinauguração. Vai certamente José Eduardo dos Santos receber explicações do que foram estes 5 anos de trabalho aqui neste aeroporto, agora batizado com o nome de Manuel Quarta Pousa. Vai certamente receber explicações de tudo aquilo que está neste momento como destaque, como referência e até mesmo da própria operacionalidade deste aeroporto. Vemos também mulheres aqui representadas, mulheres da Organização da Mulher Angolana. Aliás, elas com as suas cores estão de facto a colorir toda a cidade, não apenas aqui no aeroporto, mas também grande parte das artérias da cidade de Uíge. Agora vem o momento cultural. Vamos lá ver se é possível ouvir o som que vem daí. Um momento cultural que é normalmente característico destas realizações. Um momento cultural em que cada província, cada localidade aproveita para mostrar a sua cultura local, no sentido de a valorizar, no sentido de, com ela, apesar de ela ser valorizada, no sentido também de dar as boas-vindas. É assim o povo angolano, é assim este povo festivo, que recebe normalmente os visitantes com estes traços da nossa cultura. Momento de muita emoção neste dia 29 de maio do ano de 2014. Este dia, esta quinta-feira, vai certamente ficar na história. A cidade está diferente. Nota-se nas diferentes bandeiras espalhadas pela cidade. Nota-se nos diferentes dísticos espalhados pela cidade, com as boas-vindas ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Nota-se pela população que aparece agora na imagem. Nota-se naquilo que é o semblante dos próprios cidadãos que se encontram também neste momento, não apenas aqui no aeroporto, mas também no largo do governo da província do Uíge, onde vai trabalhar hoje José Eduardo dos Santos, Presidente da República de Angola. Ao que sabemos, há um programa, foi também já anunciado à PPA, um programa que prevê a reinauguração, a reabilitação de outros aeroportos. Quer dizer que dentro de muito pouco tempo estaremos nós nesta missão de mostrar as grandes realizações. Foi ontem o próprio Ministro dos Transportes que anunciou em direto isto à PPA, em direto no telejornal. O aeroporto da cidade de Menongue, na província do Cuando-Cubango, é apenas uma das próximas referências. O chefe de Estado angolano sobe agora para a viatura e vai encaminhar-se para a parte dianteira deste aeroporto. Vemos neste momento alguns profissionais da comunicação social correndo. Tal é o momento histórico que vai acontecer. Profissionais que correm para a parte dianteira deste aeroporto, onde José Eduardo dos Santos vai cortar a fita
e vai descerrar a placa identificativa, da placa que acaba por ser o símbolo da entrada em funcionamento, mais uma vez, deste aeroporto. Uma entrada em funcionamento que vem facilitar agora aquilo que era a movimentação das pessoas que quisessem deslocar-se aqui à cidade de Uíge. Por exemplo, vindo de Luanda, estes dados são do próprio governo da província, há 179 curvas no trajeto Luanda-Uíge. E reafirmo que esta é também uma afirmação do próprio governador. Terá havido um estudo para esta constatação, 179 curvas, o que pressupõe, obviamente, depreender que é um troço de com alguma margem de risco para a mobilidade dos automobilistas. Ora, com este aeroporto vai agora ser mais fácil este trajeto Luanda-Uíge e vice-versa, um trajeto que se vai fazer por avião exatamente num tempo de pouco mais de meia hora, 40 minutos se quisermos, que foi na verdade o tempo que levou esta aeronave que trouxe o Presidente da República de Luanda daqui à cidade de Uíge. Vem então aí o grande momento. Eu recordo que esta é a emissão em direto da televisão pública de Angola, a partir do aeroporto da cidade de Uíge, a partir deste aeroporto Manuel Quarta Ponza. A cidade de Uíge vai tendo alguns ganhos e este aeroporto é apenas um deles. O Presidente da República vai descer então para este momento. Vamos ver o chefe de Estado angolano sair da viatura. E aqui o movimento, o barulho, a movimentação das pessoas cresce. Tal é a emoção de se ver o Presidente da República nesta altura, mais uma vez fazendo a saudação a estes presentes, antes mesmo de entrar novamente pela porta de frente para este aeroporto e fazer a sua reinauguração. José Eduardo Santos, quando orientar depois esta reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, vai certamente olhar para questões da realidade socioeconómica desta província do Uíge, em particular, e também do país, de uma maneira geral. Aí está. A placa vai ser descerrada. Aí está o Presidente da República a descerrar a placa. Ao que se segue o bater de palmas. Seguem-se esses aplausos e agora o Presidente da República vai então cortar a fita inaugural deste aeroporto Manuel Quarta Ponza. Ora, está feita a inauguração. O chefe de Estado angolano faz agora, como é da praxe, o gesto do champanhe para simbolizar esta inauguração e vai certamente agora receber explicações daqueles que diretamente estiveram envolvidos nesta obra. Está o Presidente da República, com certeza, a ser informado dos principais compartimentos que existem no aeroporto da cidade de Uíge, dos principais serviços que nasceram aqui neste aeroporto. O Presidente da República vai certamente ser também informado da operacionalidade que deverá ter este aeroporto, quantos voos deverá certamente receber diariamente. Ao que sabemos, é pelo menos um aeroporto que tem nesta altura capacidade para receber voos tanto de dia, como também tem iluminação suficiente para receber voos mesmo à noite. Pode voar-se aqui de noite ou de dia. O Presidente da República, acompanhado do Vice-Presidente Manuel Domingos Vicente e também do titular da pasta dos transportes, Augusto da Silva Tomás. Não seria diferente, uma vez que o aeroporto pertence exatamente a este pelouro tutelado pelo Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás. Augusto Tomás, que estará também a detalhar ao Presidente da República algumas destas inovações que podemos encontrar neste aeroporto. Por exemplo, questões ligadas a esta nova pista, os números, enquanto foi ampliada em termos de número esta nova pista. Estará certamente a dar informações sobre
A área para os passageiros, que é uma área que agora foi aumentada, esta área para os passageiros, estará certamente a falar também do aumento do próprio terminal, estará certamente a explicar o que disse há pouco, o que tem a ver com estas aterragens que se podem fazer a qualquer altura, tanto de dia como de noite. Estará certamente a receber informações também da capacidade, uma vez que nós temos estado a dizer que este aeroporto tem capacidade para 3 aviões Boeing 737 na pista, e estará certamente a receber também informações à volta destas áreas. A área de restauração, que aqui existe também, estará certamente a receber informações que passam ainda pelos aparelhos de rastreio para as bagagens, enfim, todo um conjunto de serviços modernos que podemos encontrar neste aeroporto. Serviços modernos que vão nascendo nos últimos aeroportos que normalmente nascem ou renascem a nível do nosso país. Um dos mais recentes, estamos lembrados, é o da província do Namibe, o aeroporto Velvicha Mirabilis, também reinaugurado muito recentemente pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Outros vão seguir-se, e na província do Cuanco-Bango, o aeroporto da cidade de Menong é apenas um exemplo deste esforço dentro da estratégia traçada pelo Executivo. Mas vamos lembrar ainda esta província em crescimento nesta altura. Ao longo destes dias, aqui na cidade de Luís, a televisão pública de Angola esteve a fazer também, a lançar um olhar para aquilo que são as principais realizações e para aquilo que são também as principais preocupações dos próprios munícipes. Ora, uma destas preocupações tem a ver com a habitação, por exemplo. Na agenda do Presidente da República, o chefe de Estado, dentro daquilo que é a sua passagem de trabalho aqui pelo IGE, vai visitar também a nova centralidade de Quilomoço, uma centralidade que representa um ganho muito grande no que ao setor da habitação diz respeito. Estamos, pois, aqui a falar de um setor com bastante crescimento, uma vez que nesta nova centralidade do Quilomoço nós podemos encontrar mais de 1000 casas. O número exato é 1010. Trata-se da primeira fase que está praticamente erguida. Além destas 1010 casas, podemos ainda conferir que há também 48 lojas, mas há serviços que precisam de ser terminados, particularmente algumas infraestruturas têm a ver com a água que ainda não existe nesta centralidade, a luz elétrica que precisa de chegar a esta centralidade. Há trabalhos nesta perspectiva. A centralidade que está apenas na primeira fase, e quando todos esses serviços ficarem concluídos, então será possível os primeiros habitantes chegarem à centralidade. Uma centralidade que está apenas na primeira fase, dizia. Quanto à segunda fase, ela vai abranger qualquer coisa como mais 2000 casas, e só depois então poderá embarcar-se para a terceira fase, para se poder então perfazer este conjunto de 4500 casas, que é aquilo que se pretende no final. Portanto, vemos agora a caravana presidencial deixar já aqui este aeroporto Manuel Quarta Punza. Já dissemos, o Presidente da República deixa então aqui este aeroporto carregado de gente. É muita a população aqui à espera. Tal é alguma dificuldade, digamos assim, até mesmo para a caravana passar. Um sinal de carinho, um sinal de demonstração de boas-vindas, de recepção ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A agenda vai ser cumprida. Ao que sabemos, algumas audiências, o chefe de Estado vai conceder a algumas entidades religiosas e também algumas entidades particulares. O chefe de Estado angolano encaminha-se agora exatamente para o Palácio do Governo da província, onde vai manter um encontro com o governador Paulo Pombolo, e só depois então vai orientar os trabalhos da 10ª sessão da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Ora bem, no largo antes do Governo da província do IGE está a jornalista Sílvia Samara. Sílvia, certamente com as condições criadas para recepção ao Presidente. Recepção ao Presidente. Recepção ao Presidente. Recepção ao Presidente. Recepção
A questão que colocaste, porque já se faz sentir aqui uma enorme movimentação, são várias pessoas a cantarem ao mesmo tempo, mas todas elas com o único objetivo, dar as boas-vindas ao Presidente da República, estão a aquecer para que tão logo sintam que se vai aproximando a caravana do chefe de Estado, possam entregar-se no seu melhor e agradecer pelo facto do chefe de Estado vir ao IS e prestar também a sua atenção em especial à população que aqui reside. É um regresso que acontece 6 anos depois. Houve tempo suficiente para se criarem naturalmente algumas saudades, tempo também suficiente para se criarem expectativas e ansiedade, no sentido de que se aguardava por uma visita do Presidente da República aqui à província do IS, e hoje está a ser uma quinta-feira bastante especial em que este largo adjacente à sede do Governo Provincial acaba por estar completamente lotado. Há aqui pessoas vindas de vários municípios da província do IS, a quem acabou de chegar porque teve que percorrer vários quilómetros, mas ainda assim não quiseram ficar de parte desta que acaba por ser também uma festa, não só para o povo angolano, mas acima de tudo para a população do IS. Vários momentos vão marcar a chegada do Presidente da República aqui ao largo do Governo Provincial. É um dos largos de referência da capital. O IS é por aqui que se traçam as principais estratégias a nível da governação desta província a norte de Angola, e vamos também perceber que daquilo que podemos ver e pela presença massiva das senhoras que fazem parte da OMA, há também jovens ligados aos escuteiros. Conseguimos perceber também que alguns integrantes dos núcleos jovens aqui da província do IS também se fazem presente. Aliás, os jovens são, em grande maioria, são jovens ligados não só à JMPLA, mas também a outras organizações, e que associados, não importa a cor partidária, estão hoje aqui reunidos neste largo do Governo Provincial para dar as boas-vindas ao chefe de Estado. Conseguimos ver que há vários elementos que vão também preencher a presença do chefe de Estado, que a esta altura se deverá estar a dirigir para o Palácio do Governador, onde vai manter um breve encontro de cortesia com o Governador Paulo Condolo. Nós vamos continuar deste lado a seguir em direto os momentos que marcam a visita do Presidente da República à cidade do IS. Edilson. Tamara, portanto, a qualquer altura teremos então mais informações na cidade do IS, desta visita do chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. A população do IS aí muito alegre, portanto, já a aquecerem então para a chegada, para receberem também do outro lado já o Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Ora bem, nosso e vosso 1012 vai continuar então a aquecer esta manhã de quinta-feira, 29 de maio de 2014, um dia especial, dia da visita e da reinauguração do aeroporto da província do IS pelo chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. Está connosco aqui também, nos nossos estúdios, o grande Papi Chulo, músico angolano, que vai então falar do seu trabalho, é claro. Papi, bom dia. Bom dia, Di. Bem disposto? Bem disposto, é claro, é claro. Tem Celebration, tem... E teu beijo também. É verdade. Vamos continuar, Papi Chulo, daqui a pouco, vamos continuar. Vamos agora voltar a devolver o sinal à província do IS. O IS que está em festa com a chegada do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Silvia Samara, é contigo. Não vai demorar. Vemos então a imagem já, portanto, da chegada do chefe de Estado angolano. A movimentação do Presidente da República, que já passou por este largo do Governo Provincial, seguiu em direção ao Palácio do Governador, e pena não termos conseguido mostrar em direto a forma como
os presentes neste largo conseguiram transmitir todo o seu calor ao chefe de Estado, dando as boas-vindas e pedindo para que preste atenção ao povo do Uís, para que não deixe de olhar para eles e para que esta seja apenas mais uma visita. Próximas possam ocorrer nos próximos tempos. A população está efusiva aqui, canta e celebra. Neste momento chegou à sede do Governo Provincial o Vice-Presidente da República, Manuel Domingos Vicente, que também já aqui está e vai tomar o seu assento na reunião do Conselho de Ministros que o chefe de Estado deve orientar dentro de alguns instantes aqui na sede do Governo Provincial da província do Uís. Foi um momento especial para a população que está aqui neste largo. A população saudou efusivamente a chegada do Presidente. Aí está, conseguimos ver pelas imagens a forma como se prepararam para este momento, a forma como têm estado desde as primeiras horas desta quinta-feira a ensaiar os cânticos, grande parte deles entoados na língua local Kikongo, a língua que identifica o povo aqui do Uís, um povo essencialmente bakongo e que a seu jeito e da sua forma bem característica também brinda a visita do Presidente da República. Dentro de alguns instantes o chefe de Estado, então logo termina este encontro de cortesia que deve estar a manter com o Governador Paulo Pombolo, deve dirigir-se aqui para a sede do Governo Provincial, onde vai presidir a mais uma reunião do Conselho de Ministros, uma reunião que acaba por ser especial porque acontece fora de Luanda e durante a qual vai ser apresentado o plano de desenvolvimento da província do Uís para o período 2013-2017. Espera-se que ao longo da reunião possam intervir primeiro o Presidente da República, onde vai também passar em revista aquilo que é a sua apreciação em relação à província do Uís, aquilo que conseguiu nestes poucos instantes constatar e obviamente lançar o desafio para que a governação que está a ser efetuada aqui possa ser em consonância com aqueles que são os objetivos do Executivo, no sentido de que esta parceria possa fluir de forma abrangente e que o Uís assuma o seu local no mapa de Angola como uma província bastante rica e com um grande potencial económico, com particular destaque para a produção do café, que há algum tempo anda adormecida, mas que esperamos que a partir desta visita possa ser impulsionada e trazer para a cidade, para a província do Uís, o mérito que lhe confere como o celeiro do café a nível de Angola. Durante esta reunião também espera-se pela intervenção do Governador Paulo Pombolo. Ontem mesmo, em entrevista ao telejornal, o Governador salientou que, para além de ser uma visita que já era aguardada e que vai ser cumprida olhando para a satisfação também do próprio povo, vai ser uma ocasião em que o Governador vai aproveitar para colocar algumas das principais questões que ainda continuam a tirar o seu sono. Vai pedir uma ajuda em particular ao chefe de Estado para que possa melhorar o setor da educação, que tem conferido enormes dores de cabeça ao Governador Paulo Pombolo. Há muitas crianças ainda fora do sistema normal de ensino a nível de toda a província do Uís, aquelas que vivem nos municípios que fazem fronteira com a República Democrática do Congo, estudam nas cidades vizinhas, portanto acabam mesmo por atravessar a fronteira e vão estudar em Kinshasa, e esta é uma preocupação que o Governador quer ver resolvida. Claro que pede algum tempo para que se possa dar solução a este problema, mas a partir da altura em que ele é identificado e a partir da altura em que se mostra predisposição a nível dos mais variados setores do Executivo para ajudar a sanar este problema, já é um passo dado. A grande dificuldade e que tem impedido que estas crianças se desloquem aos municípios da província do Uís para estudar, ao invés de atravessarem para a República Democrática do Congo, é exatamente a questão
questão das vias, não há estradas e, de acordo com o governador, é muito difícil criar este sistema, portanto, abrir caminho nestes municípios longínquos da província do Uíge. De resto, há outros desafios também que já estão identificados e que naturalmente fazem parte deste plano de desenvolvimento que vai ser apresentado hoje, vai merecer a apreciação de todos os membros do Executivo que têm assento a nível da Comissão Económica e naturalmente o mais importante é a aprovação para que possa ser autorizada a verba que vai garantir a execução em plano deste plano de desenvolvimento que não vai deixar de prestar particular atenção também ao setor da saúde.